Ok, terceiro e último bloco deste programa é que eu entrevisto o professor Elias Salim Haddad Filho e falo do livro que ele lançou, essa segunda edição, que é o Qualidade de Vida e Desenvolvimento Econômico Sustentável em Santos. Um título grande. Esse livro foi lançado pela editora Leopoldiano, aqui da casa. Eu fiz uma pergunta ao final do bloco 2, que era sobre os contrastes que ele com os quais ele se deparou na hora de revisar esse livro. Conta para mim, teve alguma coisa que chamou mais atenção? Olha, César, teve. Quando nós pesquisamos no primeiro livro a evolução do PIB, por exemplo, da cidade de Santos de 1970 para 96, e comparava isso, por exemplo, com São José dos Campos e Guarulhos, nosso PIB tinha crescido nesse período muito menos do que essas duas cidades. Agora, quando a gente pesquisou de 2004 para frente, o nosso crescimento nesse período do PIB ficou à frente de São José e Guarulhos. Então a cidade teve uma retomada em termos de produto interno bruto. Você coloca esse dado no livro? Esses dados estão todos no livro. Qual foi a principal justificativa dessa retomada? Olha, a gente entende que nesse período, na década de 80, Santos sofreu, o setor cafeiro sofreu, a gente teve umas mudanças no Cubatão, começo da década de 90, Porto, a gente teve, para que ele tivesse ficado aquém, né? E agora, o que a gente observou é que na primeira edição não tinha boato de pré-sal. Nessa segunda edição já tem os efeitos do pré-sal, porque também não tem pré-sal, porque já acabou, né? Assim, ficou de tudo aquilo que se alardeou, né? Ficou muito pouco, né? Então, na primeira edição, a gente não tinha o boato do pré-sal e nessa edição já passou o boato, né? Mas esse boato atraiu muito investimento, né? Na construção civil, principalmente, se construíram muitos prédios comerciais e a Exame publicou recentemente, agora no primeiro semestre de 2015, que Santos está com um cemitério de imóveis comerciais. Esse foi o título da matéria da Exame. Quem discute a cidade, tinha um olhar sobre a cidade bem embasado, sabia que a gente está vivendo um momento de especulação, né? E esse momento de especulação está dando o resultado que nós estamos vendo agora. Então modificou sim, em função desse boato, dessa especulação que houve do pré-sal. O pré-sal existe, né? Mas houve uma especulação em cima do pré-sal. Você teve o boom imobiliário, tem todas as consequências que a gente sabe aqui, elevou o PIB da cidade, etc. e tal, mas tem algumas outras consequências, como uma piora no trânsito. A questão da violência também piorou no geral, mas era uma questão de Santos, uma questão de Brasil, né? E o que a gente não pode deixar de esquecer é que não dá para analisar também Santos isoladamente. Claro. Santos tem indicadores de qualidade de vida excelentes porque Santos ilha. Então a pessoa aqui que é excluída, ela sai da estatística, porque ela vai morar no município vizinho e ela passa a integrar o município vizinho. Então a gente também faz esse... Você faz uma abordagem dos 9 municípios da região metropolitana? Quando a gente fala da questão da saúde, a gente mostra que a cidade de Santos tem um número de leitos hospitalares por habitante adequado dentro do que a Organização Mundial de Saúde indica. Porém, a gente tem a Santa Casa, por exemplo, que atende gente de todos os municípios. Então, por causa dessa questão metropolitana da saúde, por exemplo, você tem um congestionamento. É isso que me chamou a atenção, porque se você pensar em termos de Santos, você diz, olha, então, a Organização Mundial de Saúde indica X leitos. Ok, atendemos. Mas aí é só o Santista que usa? Não. Não, e aí, então aí é meio complicado, o dado fica meio... Não é isso, o transporte público também, você tem pessoas que trabalham em Santos, moram em São Vicente, moram em Praia Grande ou vice-versa. Então tem as soluções de transporte, as soluções de saúde, entre outras, elas precisam ser planejadas de forma em conjunta. Sim. E aí, de alguma forma, isso não acontece. As razões não cabe discutir aqui, claro, né? Mas não acontece esse planejamento conjunto. Mas mesmo assim, houve uma melhoria nesses últimos 7 anos?
os indicadores de qualidade de vida de Santos comparada com as outras cidades deixa Santos no mesmo lugar. Na primeira edição, Santos ocupava o 5º lugar em termos de Brasil, em termos de DH Brasil, agora está em 6º. E continua entre as 3 melhores cidades para viver dentro do estado de São Paulo. Então ela se manteve. Tá. Né? Algumas coisinhas pioraram, algumas coisas melhoraram, né? Mas no conjunto total a cidade se manteve. A novidade foi esse pré-sal que causou uma histeria. Sim, uma histeria, e ele agora foi colocado em suspensão, né? Assim, a coisa está... Mas ele vai eventualmente acontecer, não é isso? César, nós vivemos uma grande mentira no Brasil na última década. Né? Nós vivemos uma grande mentira que nós tínhamos resolvido o problema do Brasil. Né? É como a história da violência das favelas no Rio. Né? Nós resolvemos a violência da favela do Rio, resolvemos o problema econômico, nosso desenvolvimento sustentável. O Brasil viveu uma grande mentira, mas a gente tem que observar aqui, né? Só acreditou nela quem estava desinformado ou não tinha uma base sólida para fazer uma reflexão. Sim. Ou tinha uma vontade muito grande de que aquilo dê certo, sei lá, né? Talvez... Enfim, o fato é que isso está sendo voltado para um eixo, né, de realidade aí. Não dá para saber como é que isso vai se enrolar, mas pelo menos os dados passam a ser reais, né? Tanto é verdade que no caso da Petrobras, por exemplo, o que eu soube foi que quando veio, primeiro que não saiu o balanço nunca, né? Quando ele foi apresentado, ele falou assim, olha, é o seguinte, o prejuízo é um absurdo, nós perdemos grande parte da empresa, e o que poderia, em outro contexto, ser uma coisa a ser maquiada, quando apresentado, por mais trágica que seja, dá uma dimensão de que, bom, então tá, se essa é a realidade, é com essa que eu vou trabalhar. É a pior das realidades do que a melhor das mentiras, não é isso? Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Mas não foi isso que a gente viu, né? Não, infelizmente não, mas isso é um outro problema, e um outro programa, não é o tema do programa de hoje. Né? Você tem vontade de fazer um outro livro? Esse livro ele pode ser atualizado constantemente porque, embora todos esses dados estejam disponíveis, eles não estão compilados numa obra só. Então a gente traz não só os dados de trânsito, de leito hospitalar, de violência, de educação, a gente traz os dados condensados da cidade de Santos. Então ele acaba sendo um relatório bastante útil, além de discutir a base teórica de desenvolvimento sustentável, qualidade de vida e planejamento. Traz exemplos de algumas cidades aí de fora que venceram as suas dificuldades. Então, de tempos em tempos, esses dados mudam. Miami, Singapura, né, que foram cidades que tiveram intervenções fortes, que tinham problemas, tiveram intervenções fortes e mudaram a sua cara. Tem um programa... Este já é dessa temporada, em que o professor Hugo Segal, arquiteto, que foi professor da casa aqui também, ele mostra alguns exemplos de cidade de Medellín, por exemplo, em que houve ela era uma cidade que estava com a alcunha da cidade do narcotráfico, né? E que, através de uma ação forte do Estado, de descentralização, de investimento na criação de bibliotecas em áreas fora do centro, transformou a cidade. Num período de 10 anos, ela é uma cidade cujo o índice a qualidade de vida subiu demais. Né? Nós temos uma região completa. Nós temos uma região que, falando da região metropolitana como um todo, nós temos área para indústria, nós temos área para construção civil, nós temos uma cidade, áreas turísticas, nós temos o maior porto da América Latina, nós temos uma região completa. O que a gente precisa é de um planejamento conjunto e bem feito que olhe longo prazo. Um planejamento de longo prazo, não um planejamento de governo, 4 anos. A gente precisa de um planejamento de longo prazo. Elias, o planejamento desse programa acabou. Era só 30 minutos, a gente já está no limite, os créditos vão passar correndo. Eu mostro a capa mais uma vez para você. Agradeço a tua presença e é isso. Semana que vem a gente volta. Agradeço, obrigado pela oportunidade.